Olá, meus queridos! Aqui é Vanessa Barioni e, como eu havia prometido para vocês, hoje eu vou dar um aulão sobre mecânica quântica e como ela se relaciona com as práticas holísticas. Só que se você está chegando agora aqui no canal, ou mesmo já ouviu falar desses termos de mecânica quântica, física quântica, mas ainda não compreendeu muito bem, eu vou contextualizar com alguns experimentos, com um histórico dessa ciência, para que você entenda depois e relacione com as práticas holísticas. Em 1800, Thomas Young fez o experimento da dupla fenda, onde ele comprovou que tudo o que existe, ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. O que isso significa? Que quando você emite um feixe de luz em uma placa com duas fendas, como neste caso aqui, esperava-se que a partícula passasse por aqui e mostrasse apenas dois feixes de luz aqui atrás, porque você só tem duas fendas. Mas não foi isso que aconteceu. Ele notou que apareciam mais faixas de luz e faixas escuras. E como que isso é possível, sendo que a partícula ela só deveria passar por aquela fenda e refletir aqui atrás? Ele chegou à conclusão que ela também se manifestava enquanto onda, comprimentos de ondas. E por isso, quando a luz sai daqui, no estado de onda dela, ela consegue emitir mais feixes de luz, porque elas vão se intercalando, juntando. É a mesma coisa que você jogar duas pedras ao mesmo tempo em um lago. Aos poucos, as ondas elas vão se anulando. E nesse espaço onde elas se anulam, surgem então essas faixas escuras, que é reflexo desses pontos de intercruzamento entre o feixe de luz. Percebe? Aqui, se você vier, tem a faixa escura. E onde ela consegue passar com facilidade, você tem mais feixes de luz. Dessa forma, foi comprovado então que tudo que existe, ora se comporta como partícula, ou seja, algo sólido, e ora se comporta como onda, como uma frequência, como uma vibração. E é por isso que as tecnologias hoje conseguem mandar informações à distância. Então, quando você mexe no teu WhatsApp, faz um download, faz um upload, manda um e-mail, qualquer coisa que seja transmissão de informação à distância, parte desse mesmo pressuposto, porque a onda que sai daqui chega a este outro computador, ou mesmo de um aparelho celular para outro, em qualquer lugar que esteja a pessoa. Por isso, hoje, com tanta facilidade, você manda um WhatsApp para uma pessoa que está do outro lado do planeta e essa informação chega praticamente de forma simultânea. Agora, você entendeu a conexão entre os computadores, mas será que você entendeu a conexão entre as pessoas? Porque da mesma forma que você consegue transferir uma informação de um celular, de um notebook, um laptop para outro aparelho, você também consegue transferir informação de uma pessoa para outra. Isso se chama ressonância, mas nós vamos ver já já um pouquinho melhor como isso se dá. Max Planck, em 1900, estudava o corpo negro e a radiação termodinâmica. E em vários experimentos que ele fez, ele conseguiu identificar que existem comprimentos de onda eletromagnéticas. E o que isso significa? Imagine que você está próximo de uma panela que já foi aquecida. Se não houvesse transferência de informação, apenas aquela panela estaria quente. Você, se não tocasse
nessa panela não teria efeito nenhum sobre você, ou mesmo uma fogueira. Porém, não é isso que ele conseguiu comprovar. Ele mostrou que a partir de uma fonte de calor, ela não só tem a retenção desse calor, como ela emana através de ondas, de frequências, essa radiação. Por isso que ao chegar perto de uma fogueira, por exemplo, você consegue sentir o calor que ela emana. E quanto mais próximo você tiver dessa fogueira, menor será o comprimento da onda, portanto, maior a sua intensidade, e é dessa forma que você sente, ao aproximar a mão dessa fogueira, um calor cada vez mais intenso. Ao passo que você tem uma certa distância, o comprimento dessa onda ele é maior e por isso o calor ele vai se dissipando, porque ele tem que correr um percurso, um caminho maior, entende? E em 1911 nós tivemos Niels Bohr demonstrando uma nova estrutura do átomo e ele comprovou que existiam partículas ainda menores que o átomo e que os elétrons eles não ficavam apenas na sua órbita, eles davam saltos para outras órbitas, simplesmente desapareciam de onde estavam e apareciam em outro lugar. Portanto, o nosso corpo, ele é feito de todas essas partículas. A única coisa que diferencia é a hierarquia. Num conjunto maior, com nível mais denso de energia, nós temos o corpo humano. E aí temos a subdivisão em aparelhos, em órgãos, tecidos, até chegarmos aqui no átomo. E com essa teoria de Niels Bohr foi comprovado que além do átomo nós teríamos outras partículas ainda menores, os prótons, os nêutrons e os elétrons. E o salto quântico é justamente quando um elétron sai de uma órbita em volta do núcleo, ou seja, como se esse elétron aqui desaparecesse desse local e aparecesse aqui, por exemplo. Dessa forma, ele percebeu essa inconstância do elétron, que ora aparecia em uma faixa, ora aparecia em outra. Então, quando o fóton tinha uma baixa energia, ele migrava mais para o núcleo, para órbitas mais para o centro da célula. Enquanto que, quanto maior era a energia, ele tendia a migrar para áreas mais externas ao núcleo. A grande comprovação dele nesse sentido veio fundamentar outras teorias que você vai ver a seguir. Com um intervalo muito curto de tempo, nós tivemos 3 cientistas que foram muita contribuição para a mecânica quântica. Heisenberg, ele criou o princípio da incerteza baseado no que Niels Bohr já havia comentado em seus estudos sobre a incerteza, né? Só que ele ainda não tinha denominado dessa maneira. Ele só comprovou que o elétron ele mudava de órbitas de acordo com a energia dos fótons. E aqui no princípio da incerteza, Heisenberg conseguiu comprovar que uma determinada frequência não era determinante para que um evento ocorresse. Existiam outras inúmeras variáveis. Por isso, o princípio da incerteza, porque não necessariamente um átomo iria se comportar da mesma maneira. Já Cherordini, ele fez um experimento muito conhecido como o gato de Cherordini, onde ele colocava o gato dentro de uma caixa de papelão e perguntava para a pessoa se o gato ali dentro estava vivo ou se ele estava morto. E de acordo com a resposta que a pessoa dava, ao abrir a caixa, era o resultado que se obtinha.
Por exemplo, se ela falasse que o gato estava morto, ao abrir a caixa, o gato realmente estava morto, ou vice-versa. E por que que isso foi um experimento mental revolucionário na época? Porque ele conseguiu comprovar o colapso da função de onda, ou seja, o seu pensamento, a sua intenção cria ondas eletromagnéticas e enquanto você fica com o seu foco, a sua atenção direcionada para um determinado evento, você faz com que caia o colapso de onda. Ou seja, é como você olhar o leite fervendo e ele nunca ferve. Você já reparou nisso? E quando você se distrai por um segundo, ele transborda. Porque enquanto você está ali focando a sua atenção, o olhar do observador decai para o decaimento atômico e você atrasa o processo. Por isso que quando você tem ansiedade, expectativa para que algo aconteça, demora mais. Então, com esse colapso de função de onda, quando você tira o foco, você já criou a sua intenção e aí você tira o foco, você consegue receber aquilo que você tinha emanado enquanto intenção. Tem também, posteriormente, a criação do conceito do efeito Zenão, que é muito baseado nesse colapso da função de onda do Cherordini, que diz justamente isso: enquanto você criar expectativa, ansiedade, ficar demasiadamente focando a atenção em um determinado assunto, em uma determinada coisa, isso não chega para você. E ao cocriar a sua realidade, esse princípio é muito válido. Já Casimir, em 1948, colocou duas placas de metal bem próximas e percebeu que quanto mais ia se aproximando as placas, chegava a um determinado momento que, mesmo paradas, essas placas se atraíam. E juntando esses três cientistas renomados que revolucionaram a ciência da sua época, você tem então o conceito de vácuo quântico, muito por conta também do efeito Casimir. Ou seja, quando você chega muito próximo, existe uma energia que simplesmente atrai aquilo, independente da sua intervenção ou não. E dessa forma, hoje consegue-se perceber que abaixo do átomo nós temos os nêutrons, os prótons e os elétrons, e dentro desses prótons nós ainda temos os quarks, as supercordas ou mesmo o bóson de Higgs, que são estruturas ainda menores. E dentro dessas estruturas está a vibração, que é pura energia. Então, essa seria uma foto estimada de um átomo com as suas órbitas, com seus prótons, nêutrons, elétrons. Tá vendo as órbitas aqui? O núcleo dele, e na menor unidade, você tem frequência de energia, energia pura, que é o que eles denominam de vácuo quântico. Ou seja, se tudo que é formado neste universo, nesta realidade, é feito por átomos, por partículas, e dentro dessas partículas, desses átomos, a menor unidade é energia, logo, tudo o que existe no mundo é energia. Nesta realidade é energia, que se comporta ora como partícula e ora como frequência de ondas, assim como já havia sido comprovado lá atrás no experimento da dupla fenda. Dessa forma,
Todo e qualquer pensamento que temos criam ondas elétricas, por isso as sinapses ocorrem de maneira elétrica. E a partir dessa sinapse, dessas ondas elétricas, você muda a frequência do seu átomo, a estrutura desse átomo, porque o seu elétron ele muda de órbitas e é essa energia que faz com que você se alinhe a energias maiores que voltam para você. Então, tudo o que você pensa, você emana, criando a sua realidade, e é a partir daí que essa realidade é co-criada com o poder do seu sentimento, magnetizando, ou seja, atraindo aquilo para você, e aí você cocria a sua realidade, que volta como forma de informação, de realização. Esse campo eletromagnético, ele se funde a campos eletromagnéticos de tudo que está ao nosso redor. Todas as pessoas, todas as situações, todo o ambiente. Imagine que você entra numa sala onde existam 4 pessoas. O seu campo eletromagnético vai captar as informações das ondas que estão no ambiente e também no campo eletromagnético dos demais. Isso é o que chamamos de entrelaçamento quântico. Dessa forma, tudo que você faz, tudo que você emana, tem o poder de influenciar o seu ambiente e as outras pessoas. Da mesma forma, você consegue também captar informações dos demais presentes nessa sala e também do ambiente. Por isso que muitas vezes você pode chegar em um lugar e se sentir com a energia sugada, mais entristecido, parece que está pesado o ambiente. Ou ao contrário, às vezes você não chega num nível energético muito adequado, mas o ambiente promove essa elevação da sua frequência vibracional. Olhando para essa figura, imagine o quanto o seu campo eletromagnético não influencia e não é influenciado por milhares e milhares de pessoas, por noticiários, por novelas, filmes. Tudo aquilo que o seu corpo experiencia acaba recebendo as informações e decodificando, e então, a partir daí, lançando para o seu universo essa energia, essa frequência vibracional. Percebe o interrelacionamento entre os campos magnéticos dessas duas pessoas? Esse é o entrelaçamento quântico, que foi comprovado pelo gato de Schrödinger e também por outros experimentos onde você conseguia manipular células e ter o reflexo disso a milhares de quilômetros de distância. Sendo assim, tudo o que você emite atinge o seu redor, atinge as pessoas. E enquanto você não se der conta de que tudo está conectado através do campo eletromagnético e também da parte mental, que é o que o Jung chamava de inconsciente coletivo, você absorve informações que você muitas vezes não entende por que está pensando aquilo ou sentindo aquilo. Em barra de Axis, nós chamamos isso de interessante ponto de vista, que é quando você entra em contato com alguma informação que não é sua, que você captou do ambiente ou de outra pessoa, incorpora isso à sua mentalidade e passa a enxergar o mundo a partir daquela informação, como se ela fosse sua. Nas barras de implantes que nós trabalhamos em barra de Axis, é justamente para você eliminar e destruir todos esses interessantes pontos de vista que você comprou como sendo uma verdade, mas que na real é apenas uma ilusão,
uma maneira de se interpretar. E quando você se livra, se liberta dessas crenças limitantes, desses pontos de vista que fazem com que você enxergue apenas de uma determinada forma o mundo, você amplia a sua consciência para infinitas possibilidades. As terapias holísticas têm total fundamentação científica. Ao contrário do que muitas pessoas acham, que o Reiki, barra de Axis, Theta Healer, qualquer outra prática que trabalhe com a energia tem a ver com misticismo, com esoterismo, com ocultismo, magia, qualquer coisa desse tipo. Como eu acabei de mostrar para você, todas essas práticas energéticas, holísticas, elas trabalham a partir de frequências de ondas, de emissão de energia e liberação de energia estagnada. Por isso que você sente que algo diferente está acontecendo com você. Seu corpo pode reagir sentindo calor, frio, formigamento. Embora você não veja com seus olhos de matéria, com seus olhos físicos, o que está acontecendo, todo um trabalho energético ocorre simultaneamente com a imposição de mãos, com comandos verbais, com reprogramação mental, com a liberação de energias estagnadas. Durante muito tempo, essa transmissão de informação ou mesmo a captação dessas informações estavam muito relacionadas ao misticismo, à telepatia, né, a bruxaria, a magia, mas o que na verdade esse fenômeno é apenas você conseguir emitir ou captar frequências de ondas de outras pessoas. Por exemplo, você pensa muito em um amigo seu que há tempos você não vê. Essa informação é jogada para o universo. E em algum momento, se ele estiver receptivo, ele capta essa informação e decide te ligar do nada. Então, ele conseguiu captar a tua informação, mas ele não se deu conta de que isso foi um equilíbrio de frequências. Ele entrou em ressonância com a mesma frequência que você e por isso conseguiu absorver essa informação. Ele acha que foi só um pensamento dele. Nossa, vou ligar para a Maria. Mas na verdade foi a Maria que emitiu essa informação e despertou nele esse desejo. Mas a pessoa muitas vezes não reconhece, acha que isso foi fruto da sua própria vontade. É apenas uma capacidade mental de emitir a mesma frequência para que o outro consiga receber a informação e vice-versa. É como se você estivesse mandando um WhatsApp mental. Você pega a informação daqui, ela se transforma em frequência de onda e chega até aqui. Simples assim. E você já deve ter ouvido falar por diversas pessoas que nós criamos a nossa realidade. E isso é fato comprovado pela ciência, porque a nossa energia, ela é emanada para o universo e quando você junta a essa carga energética, a essa frequência de onda, a tua intenção, o teu sentimento, isso faz com que você crie uma forma pensamento composta de um campo eletromagnético, formado então através do seu pensamento e do seu sentimento, porque essa forma pensamento é criada. O pensamento, como você viu, ele dispara descargas elétricas, frequências, comprimentos de onda. E o seu
coração, o seu sentimento emite frequências magnéticas. E quando as duas se juntam, você começa a dar forma para aquilo que você quer criar na sua realidade. E quanto mais sentimento, mais intenção, mais essa forma pensamento cria a forma ideal para que ela tenha capacidade de atrair através do seu magnetismo aquilo que você intencionou para a sua realidade. E dessa forma, dizemos que você cria a sua realidade, porque você teve a capacidade de, com a tua percepção, trazer aquilo que estava no plano não material, apenas numa frequência de onda, colapsar para se materializar aqui nesta realidade. E se você gostou do aulão de hoje, eu vou pedir o teu like para que você se inscreva aqui no canal. Clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Comente o que você achou, qual é a relação que você fez com a tua prática holística, com o teu dia a dia. E dessa forma, o YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante e vai disponibilizar para que mais pessoas possam ver. Então, como seria você contribuir para que mais pessoas pudessem ter acesso a essa informação? Espero que tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal.